Pega fogo, cabaré na capital do Bananil Varonil. Pois bem, meus amigos, acabou de rolar um super barraco na CPMI do INSS. Os petistas enlouqueceram depois da aprovação dos requerimentos de quebra de sigilo fiscal e bancário do Lulinha e partiram para cima da oposição. Rolou até porrada. E é claro que eu trouxe as imagens deste barraco cremoso, crocante e saboroso para a gente analisar juntinho. E vou aproveitar esse vídeo para trazer boas notícias de uma outra CPI, pois o sigilo fiscal e bancário dos parentes do Toffoli, que eram donos do famosíssimo resort Itaiaia, também foram quebrados, mas na CPI do crime organizado, e eles foram convocados. Terão que ir até lá para prestar esclarecimentos. Parece que a esquerda não está tendo um bom dia, não é mesmo? E então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E eu vou começar com esse outro assunto aqui, que também tem a ver com a delação do Lulinha. Muitos de vocês estavam me cobrando aqui nos comentários: Paula, você não vai falar sobre a delação do Lulinha? Calma, gente, eu tinha deixado separado porque eu estava esperando a votação do requerimento e foi bom eu ter esperado, porque o vídeo está sensacional. Se não deu like, já dá. Pois aqui está a matéria que saiu ontem lá na coluna da Andresa Matais, falando que ex-dirigentes do INSS fecham delação, entregam Lulinha e políticos. Quem serão esses políticos? André Fidelis e Virgílio Filho, do INSS, delataram Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e políticos do Centrão. Estão presos desde novembro. É aquela velha história que a gente já sabe da mesada de 300 mil por mês, através daquela socialite, herdeira do banco, que foi uma que fez o L com força, doou dinheiro também para o Lula, só por bondade, só por bondade. Mas agora está aqui o Lulinha na delação dos ex-dirigentes, mas sabe quem também está prontíssimo para delatar, que eu vi poucas pessoas falando, todo mundo falou dos ex-dirigentes, mas acontece que nós temos aqui, ó, o Careca do INSS, que também está preparando uma proposta de delação premiada. A Andresa Matais trouxe essa notícia no dia 14 de fevereiro agora. E o que acontece? Ele estava com a boca fechada, mas quando a coisa chega na família, aí muda o contexto, né? Ele está, segundo a Andresa Matais, irritado com a prisão do filho e o foco na sua mulher. Careca prepara a proposta de delação premiada. Um dos pontos é expor negócios com o Lulinha. Então, vamos somar a delação dos ex-diretores do INSS, que foi a notícia do dia de ontem, com a delação do Careca do INSS, que com certeza será ainda mais explosiva. E lembrando aqui que eles passearam juntinhos lá na CPMI do roubo dos aposentados, conseguiram fazer uma manobra e abafar o caso do Lulinha viajando de avião para Portugal na primeira classe com o Careca do INSS. Parece que está tudo prestes a explodir justamente no ano da eleição. E o Lula não vai poder dizer nada, né? Ou ele vai dizer que o filho não é dele, o filho é do Bolsonaro, foi o filho do Bolsonaro. Não, foi o Lulinha, filho do Lula, que está sendo delatado. Como se isso já não fosse ruim o suficiente, começaram aí a pipocar requerimentos na CPMI do INSS, que teve a sessão que iniciou hoje de manhã lá por volta das 10h30, era para ter iniciado às 9h, eu estava acompanhando para trazer as notícias fresquinhas para vocês. E aqui a CPI do INSS, então, votaria o requerimento para pedir a quebra do sigilo fiscal
e sigilos de filho do Lula, né? O fiscal e o bancário. E foi montada uma operação de guerra, uma verdadeira operação de guerra para impedir que esses requerimentos foram aprovados. Os petistas estavam enchendo o saco desde o início, aí não queriam votação dos requerimentos em separado, pediram a votação dos requerimentos em bloco, que ela não fosse nominal, para ali, né, não ter o envolvimento dos nomezinhos, dos alecrins dourados, para não mostrar que eles estavam blindando, fizeram o discurso, colocaram a culpa no Flávio, no Bolsonaro, no Onyx, em todo mundo. Só que mesmo assim, a oposição conseguiu os votos, e eu já vou mostrar para vocês, mas antes, um requerimento que infelizmente não estava neste bloco, que foi feito ali pela deputada do PL, a Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso. Ela pediu a prisão preventiva do filho e do irmão do Lula. O irmão do Lula, vale lembrar, ainda está no Brasil, o Frei Chico, famoso aí também, que até agora eles conseguiram blindar, mas o Lulinha, infelizmente, está vivendo na Espanha. Ele não está mais no Brasil, conseguiu fugir. E vejam aqui o barraco que aconteceu logo após a aprovação da quebra de sigilo do filho do Lula. Ali, ó, o Rogério Correia e os petistas vão correndo lá para a mesa, para cima do relator e do presidente da CPMI. Aí começa a confusão ali com o Luiz Lima. Detalhe, Rogério Correia e o Luiz Lima, presta atenção, porque foi aí que deu a porradaria. Ó, o Luiz Lima falando, ele me deu um soco na cara, só que saiu do quadro, mas eu já tenho um outro ângulo que a gente vai assistir também. Será que devem alguma coisa pelo desespero? Maurício Marcon dando aquela debochada. Deputado Rogério Correia foi agredir o presidente da CPMI. Rogério Fake News, aquele mentiroso, foi agredir o presidente da CPMI porque nós conseguimos aprovar a quebra de sigilo do Lulinha, aquele ladrão de aposentado. Se exaltou, foi pra cima do presidente, agora tá sendo contido lá. E aqui o Sam Pancher do Metrópolis traz as imagens da TV Senado. Lembrando que, assim, logo depois que começou essa confusão, eles fecharam, pararam de transmitir as imagens e pausaram a sessão por 15 minutos. Mas vamos ver aqui o que dá para ver do barraco. 7. Não, tem suplente levantado aí. É bom que aqui tem o momento da votação, né? Desde o momento da votação e num plano mais aberto. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4. Achei interessante que a Soraya Trambique, lá no fundo, votou pela quebra do sigilo do Lulinha. Lembrando que ela está contando com o apoio do Lula para ser senadora lá no estado dela. Será que depois dessa o Lula vai apoiar a nossa onça? Quantos votos ela fará na eleição? Fico curiosa com essas coisas. Mas vamos lá. 5, 6, 7. A pauta está aprovada. Aí agora fica sem som, ele tira o som e começa o barraco. Por isso que eu coloquei primeiro aquele vídeo pra gente ver o áudio. A pauta está aprovada. Ó, eles cortam daí em definitivo o áudio e a gente vê a confusão um pouquinho mais de longe, mas num plano mais aberto. O Rogério Correia vai para cima do presidente, o relator tenta afastar, Paulo Pimenta também tá lá, todos os petistas indignados, e aí começa a confusão ali que o Luiz Lima diz que levou um soco do Rogério Correia e logo a transmissão é interrompida. Então tá aí todos os detalhes e o próprio Rogério Correia
assume que realmente agrediu o parlamentar do Novo, mas diz ele que foi um tapa. Vamos ver os detalhes aqui nessa matéria que acabou de sair no Globo. Deputado do PT dá tapa, aqui destapa, né? Em parlamentar do Novo durante confusão na CPI do INSS e depois pede desculpa. O entrever ocorreu durante a votação de requerimentos que quebravam o sigilo bancário do filho do presidente Lula. A declaração do Rogério Correia é a seguinte: eu realmente atingi o deputado, eu peço desculpas. Eu fiz em um momento em que também fui empurrado e fui agredido. Eu realmente atingi o deputado quando fui reagir. Ele foi reagir, não foi eles que se levantaram do banco para tentar pegar ali o presidente da CPMI. Ele foi só reagir, pobrezinho. E caí pedindo para ser levantado com o deputado me ameaçando. Por outro lado, o senador, o parlamentar, né? Ele é deputado parlamentar do Novo, diz que levou um socão na cara. Tá aqui, ó. Eu realmente atingi o deputado, eu peço desculpas por tê-lo agredido. E Lima, que é o deputado, é o Luiz Lima, por sua vez, declarou que Correia deu um socão na sua cara. Certamente há mais de uma câmera lá e a gente vai ter as imagens e vamos ver o que vai acontecer, né? Porque o Quaquá já deu um tapa na cara de um deputado do PL dentro de uma sessão e nada aconteceu. Vamos ver agora se finalmente o Rogério Correia, depois de ter feito aquela imagem do Bolsonaro com o Vorcário, o pessoal do Master, ele fez a imagem na inteligência artificial, teve que apagar, aí veio com essa historinha de pedir desculpas. Vamos ver aqui se dessa vez ele será punido ou se vai ficar por isso mesmo. O que vocês acham? Já fala pra mim aqui nos comentários, que logo depois do vídeo eu sempre fico lendo os comentários de vocês pra responder, hein? E aqui tá a notícia, porque não foi só o sigilo bancário fiscal do Lulinha. Tem um outro personagem muito importante que terá que ir prestar esclarecimentos. Tá aqui a matéria do Metrópolis. CPMI do INSS aprova a quebra de sigilo fiscal e bancário do Lulinha. O colegiado também aprovou a convocação do ex-assessor do Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, Gustavo Marques Gaspar, na condição de testemunha. Então ele não pode ficar calado como testemunha e também não pode mentir. Ele estará sob juramento e ele foi convocado. Ele terá que ir. E aí o Weverton, para quem não lembra, é um senador muito aliado do PT lá no Maranhão, que viajou de jatinho com o careca do INSS e que recentemente comprou uma mansão de 15 milhões, totalmente compatível com o salário dele. Então vamos ver o que o ex-assessor do seu Weverton, que é um grandíssimo aliado do Lula, falará nessa sessão. Vocês sabem, claro, que eu vou acompanhar e trazer todas as novidades para vocês, e é claro que os petistas já estão chorando. Aliás, aqui para o resto do Brasil, peço desculpas pelo Rio Grande do Sul ter um parlamentar tão nojento quanto Paulo Pimenta, e ele disse que vai recorrer ao Columbre para anular a quebra de sigilo do Lulinha. Eles não querem que o Lulinha seja investigado. Por quê? Quem não deve não teme. A votação foi realizada em bloco, né? Não é nem em globo, é em bloco, mas foram os próprios petistas que pediram para que ela fosse em bloco. A oposição queria votar requerimento a requerimento, eles que não quiseram, quando todos são votados ao mesmo tempo. E aí nós vamos para outra CPI, a CPI do crime organizado e o STF que continua na mira. Eles sacaram até o julgamento da Marielle para tentar fazer uma cortina de fumaça para ver se a galera presta atenção em outra coisa, mas vocês são notícia internacional, magnânimos. Não tem como a gente não falar sobre vocês e sobre esse mega escândalo do Master. O STF está envolvido em um enorme escândalo e quem diz isso não é a direita bolsonarista, os blogueiros de crachá, como vocês dizem, é a The Economist. Tá? A revista aí dos Faria Limers em nível mundial. O G1 traz a notícia: CPI do crime organizado aprova a convocação. Eles terão que ir, não é um convite, é uma convocação de irmãos de Toffoli e
quebra de sigilo do Master e da Mary DT. Eu gosto de falar Mary DT porque DT me lembra muito Dias Toffoli. Então, assim, Meredith fica meio Mary DT, do Dias Toffoli, assim que eu chamo. O colegiado também determinou as oitivas do Daniel Vorcaro, que agora eles estão nessa jogadinha de ir para a comissão que é comandada pelo Renan, para o Vorcaro fazer aquele depoimento blasé, falar e não dizer nada, com o Renan Calheiros controlando a situação, mas ele foi também convocado a prestar esclarecimentos na CPI do crime organizado, ele e outros ex-diretores e empresários ligados aí ao Banco Master. Então teremos aí muita coisa, porque também os sigilos fiscal e bancário foram quebrados. Tá aqui, ó, a comissão também aprovou a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master e da empresa Mari DT, participações, e da empresa Reag Trust Distribuidora, que é o fundo aí ligado ao Banco Master, que estava também financiando aí o empreendimento do resort Taiaiá. E a minha expectativa, que infelizmente não foi contemplada, era da quebra de sigilo do escritório da dona Vivi, que afinal de contas tem 129 milhões de coisas para explicar nessa CPI, mas aí parece que a pressão do Xande funcionou, porque Tofinho e Xande estavam fazendo pressão para que essa quebra de sigilo não acontecesse. O Toffoli parece que teve a cabeça entregue, mas Alexandre de Moraes parece que conseguiu segurar, e pelo menos por enquanto, a CPI do crime que discutiu a quebra do sigilo da mulher de Alexandre de Moraes recuou. Tá aqui a coluna da Mônica Bregamo, amigona do Dirceu. Comissão que já havia aberto dados da empresa da qual Dias Toffoli é sócio, queria explicação de Viviane Barsi sobre o contrato de 129 milhões firmados com o Banco Master. Não só ela, o Brasil inteiro quer saber o que raios ela fez para ter um contrato tão maravilhoso desse, se ela só atuou em 2 causas e em uma ela perdeu. Só que lá o presidente é o Contarato. Aliás, o Contarato pode ser demitido na eleição desse ano, né? Ele foi eleito lá em 2018 fazendo arminha com a mão, se dizendo conservador, chegou lá, sentou no colinho do PT e agora terá que lutar por sua reeleição, que eu espero sinceramente que não consiga. Temos que demitir o Fabiano Contarato. Mas tá lá, o Fabiano Contarato sustentou que apenas, olha a cara de pau, que apenas o fato de ela advogar para a instituição financeira não justificaria a medida. Não é o fato dela advogar. O fato é um contrato totalmente fora da realidade do padrão dos melhores escritórios de advocacia do Brasil, da esposa de um ministro que casualmente tinha umas reuniões ali com o Galípolo e com a galerinha do Banco Central. Lauro Jardim já traz a notícia que o Vorcaro vai chorar no colinho do STF, como a gente imaginava. Defesa do Vorcaro vai tentar barrar no STF a convocação à CPI. O Vorcaro só quer prestar depoimento se for para o Renan. Por que será, né? E para fechar aqui o nosso vídeo dessa tarde, lembrando que eu postei um vídeo agora de manhã também, vou deixar linkado aqui no izinho, porque tem muita gente reclamando que não é notificado, que não está recebendo o meu conteúdo. Tá aqui no izinho os meus 3 últimos vídeos, sempre para vocês assistirem. As medidas do Mendonça afastam homens de confiança de Toffoli da investigação. Então não é só o Lulinha, é que eu fiquei assim, será que eu boto que deu ruim pro Lulinha ou que deu ruim pro Toffoli? Deu ruim pros dois, geral. Quebra de sigilo fiscal e bancário do Lulinha, quebra de sigilo fiscal e bancário da empresa dos irmãos do Toffoli, que recebiam, parece que tem, quem sabe, talvez supostamente teriam recebido dinheiro. Quem é que eles pagaram com esse dinheiro? Então, com essa quebra de sigilo, inclusive telemático, teremos aí acesso a essas informações. E a outra via de investigação, que é a Polícia Federal. Lembram que o Toffoli restringiu o acesso às provas, depois ele disse que as provas teriam que ser periciadas, mas somente por aqueles peritos, aqueles funcionários de confiança? Pois agora, com a saída do caso da mesa do Toffoli e indo lá para a mesa do terrivelmente terrível Mendonça, os homens de confiança do Toffoli foram afastados. E pelo que eu estou lendo nas matérias,
Parece que o governo do PT não quer se meter muito porque eles querem que falem mais do escândalo do Master, que é para ver se o escândalo dos aposentados sai um pouquinho do radar. E a nossa função é falar sobre os 2 escândalos, então já aproveita, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, joga nos grupos de WhatsApp, de Face, que isso ajuda demais a aumentar o meu alcance aqui. Eu sempre deixo uma perguntinha para vocês aqui embaixo e me fala aí o que vocês acharam. Que será que vai dar a quebra de sigilo fiscal e bancário do filho do Lula, bem no ano da reeleição, no caso do roubo dos aposentados que atingiu a todos os brasileiros? Quem não foi roubado conhece alguém que foi. Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!